Fala galera da Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de passar aqui um recado rapidinho para vocês. Galera, vou ser muito direto, existe uma inscrita aqui do canal que precisa muito da ajuda de todos nós. Não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar o vídeo do canal dela aqui na descrição desse vídeo. Então eu peço que vocês vão lá, assistam esse vídeo e vocês vão saber do que eu estou falando. Eu tenho certeza que todos aqui podem ajudar, nem que seja com like ou compartilhamento. E cada um fazendo um pouco, esse pouco se torna muito. Afinal, nós somos muito mais que apenas membros do Elite Oculta. Nós somos uma alcateia. E numa alcateia, todo mundo cuida de todo mundo, da mesma forma que os lobos fazem. Então, eu não vou pedir que vocês vão lá depois desse vídeo. Eu vou pedir que vocês vão lá agora. E este vídeo aqui pode ficar para depois. E quando verem o vídeo lá, comentem que foram pelo Elite Oculta, que eu vou estar dando meu like e respondendo a todos os comentários. Agora, vamos para o vídeo. Soube do ressurgimento da fera na Bahia. Na mesma hora, emergiu na memória uma lembrança que parecia besteira de guri. A memória turva envolvia um lobisomem que tentara invadir a casa da minha avó. E quando a galera morava na roça de Santa Bárbara, região de Feira de Santana, bem, era o meu pai que contava essa história sempre que tinha oportunidade. Porém, não era só uma história, mas quase que uma herança. O conto do lobisomem que quase matou meu pai. E ele sempre contava isso do mesmo jeito. E de tanto ele repetir, eu até aprendi. E eu vou contar para vocês da maneira que o meu finado pai contava. Bem, ele contava o seguinte: morávamos nessa mesma casa que temos em Santa Bárbara. No meu tempo, era uma cidade diferente, com menos casas e pessoas, e com muitas áreas de mata desacampada. E também havia muitos terrenos baldios. Era uma noite de sexta-feira 13. A lua estava cheia e brilhante no céu, e o clima estava quente, como de costume na região. Eram mais ou menos 10 horas da noite. A minha esposa Amélia ouviu uma pessoa arranhando a porta da sala, fazendo uns barulhos estranhos, como se urrasse como um cachorro. Ela estava com o menino, mole e recém-nascido. Amélia bateu forte na porta e o dito cujo correu. Na frente da casa tinha uma pedra bem grande. Amélia viu que aquela coisa correu e ficou lá, sentado na pedra. Aquele corpão comprido de uma pessoa. E parecia ter muitos pelos no corpo. Nessa hora, ela começou a gritar por mim, que estava na cozinha fumando um cigarro de palha. A cozinha ficava mais afastada da casa,
de maneira que eu não conseguia ouvir quando o bicho começou a arranhar a porta. Mas os gritos da minha esposa eu conseguia ouvir bem. Corri para a sala para saber do que se tratava e vi pela janela aquela coisa grotesca sentada na pedra do terreiro. Aquilo estava ali, sentado na pedra me olhando. Os seus olhos vermelhos pareciam estarem fixos no bebê, que chorava muito. Os cachorros da casa estavam todos quietos. Peguei uma peixeira e saí para fora fazendo barulhos e esfregando a faca no chão, tentando amedrontar aquela coisa. Mas nada, absolutamente nada, fazia aquilo sair do lugar. Eu não tinha coragem suficiente para partir para cima da criatura. E então, ficamos quase que 10 minutos nos encarando. E foi aí que aquilo se levantou e saiu correndo mata adentro, fazendo um barulho como de um jumento relinchando. Eu respirei aliviado, porém não foi a última vez que eu vi aquela criatura. No dia seguinte, eu contei a todos o que havia acontecido na noite passada. Os meus vizinhos riram da minha cara e da cara da minha esposa. Diziam eles que isso de lobisomem era invencionice de nossa cabeça. Diziam eles que nós estávamos impressionados com os acontecidos e que deveríamos parar de falar essas coisas, pois isso não era brincadeira que se fizesse. Bem, passaram-se 2 ou 3 dias e eu esperei aquela criatura aparecer de novo, mas nada daquela coisa aparecer. E na terça-feira, depois da sexta passada, a lua estava imensa no céu, toda bonita, e de novo aquele calor intenso. Mas naquela noite, diferente das outras, tinha um vento frio que soprava vindo do rumo de uma serra que havia ali na nossa região. O bebê chorava como nunca. Parecia que pressentia o perigo. E desde que o sol se pôs, eu senti um calafrio grande em meu corpo. Naquela época, nem água encanada nós tinha. Agora quem diria luz elétrica? A pouca luz que tinha era dos candeeiros e lampiões. E também algumas velas que ficavam em casa. O meu cachorro, que era um cachorro de casa mesmo, mas muito bravo, até ele estava quieto. Ficou ali na área da frente da casa, ao meu lado, de orelhas murchas. Ele parecia assustado e apreensivo. E aquela noite, de fato, anunciava que aquela besta maligna voltaria a aparecer por ali. Mas diferente da noite passada, aquilo não veio só arranhar as portas. E eu vi quando aquilo saiu da mata. O seu corpo animalesco, garras afiadas e os dentes à mostra. Da sua boca escorria uma baba densa, que parecia daqueles cachorros com raiva. Engoli a seco e o bebê disparou a chorar. E aquela coisa veio correndo para cima de nossa casa, com toda a raiva do mundo. O cachorro, coitado, não deu nem para evitar. O lobisomem só deu uma patada nele e o coitado já caiu morto no chão. A criatura já estava tão na seca de pegar o meu filho que ignorou o cachorro e continuou correndo. Eu vi que não dava conta de segurar aquilo sozinho. E então entrei para dentro de casa e tranquei a porta. Naquela hora eu só podia segurar a porta
e gritar para aquela coisa ir embora. Parecia um pesadelo. A faca que servia para me proteger, eu havia largado no chão quando entrei para dentro de casa. Lembrei que a minha mãe dizia que nessas horas a gente tinha que dizer para a pessoa passar em nossa casa depois e pegar um punhado de sal. E foi isso que eu fiz. Então, a Levozia foi se acalmando aos poucos e dando menos pancadas na porta. Mas ainda estava bufando entre as frestas da porta. A minha esposa Amélia chorava dentro de casa com o bebê nos braços. Mas depois de uns 10 minutos, aquilo simplesmente parou e sumiu na noite. Na manhã seguinte, bem cedo, o meu vizinho veio em nossa casa. O mesmo vizinho que havia dito para eu parar de falar de lobisomem. Ele veio meio que sem graça e em meio a algo que parecia ser um transe. Ele só bateu na porta e quando eu abri, ele simplesmente me disse que tinha vindo buscar o sal que prometi a ele. Os meus olhos se arregalaram e as pernas tremeram. O meu vizinho era o lobisomem. Eu já havia saído para caçar com ele várias vezes, mas nunca havia visto ele virar bicho. Eu sinceramente estava descrente. Apanhei um pacote de sal fechado e dei na mão dele. Achei que seria a última vez que tinha visto essa criatura. Mesmo assim, por não ter como me mudar da casa, eu optei por cortar os laços com esse meu vizinho. E ainda comprei uma espingarda para me proteger. E durante anos, todas as noites, eu não arredava o pé de casa, com medo do meu vizinho voltar para fazer mal à minha família. Porém, nada é como a gente quer. E anos depois de ter passado por aquilo, e também passado esses anos sem ver nada de lobisomem, eu acabei pegando um trabalho num lugar chamado Alagoinhas. Mas parecia que eu tinha era um doce para essas coisas, porque lá tinha um cara que o povo dizia que virava lobisomem. Bem, eu até sabia quem era. Eu trabalhava numa lavoura e a casa onde eu ficava estava a mais ou menos uns 10 ou 20 minutos de distância da lavoura. E pode até parecer piada, mas um dia eu estava voltando para casa tarde da noite, pois fiquei proseando com um dos capatazes que cuidavam do gado, que pastavam ali perto. Ele ficava justamente por conta desse dito lobisomem. E era quase 10 da noite, quando a criatura começou a me perseguir. E como eu estava desarmado aquela noite, eu comecei a correr, e o lobisomem atrás. Até que consegui chegar em casa. Entrei e tranquei a porta. Mas não antes de ouvir as unhas do lobisomem arranhando as portas e janela. Um tempo se passou e eu lembrei de novo do sal. E gritei que ele passasse depois para pegar o sal. Mas dessa vez aquilo não funcionou. E parece que os meus gritos só pioraram as coisas. Aquela besta começou a arranhar e a bater naquela porta que parecia que ia para o chão a qualquer momento. E diferente da outra vez, agora era só eu e a criatura. Então, eu decidi soltar a porta e correr para as minhas coisas. E com muita sorte, eu pegaria a minha espingarda. Eu fiz isso. Soltei a porta e corri para as minhas coisas. E quando apanhei a minha espingarda, aquela criatura já havia derrubado a porta.
aquele lobisomem era diferente do outro. Ele tinha grandes olhos amarelos e peludo. As suas unhas ou garras eram bem maiores. E também o seu corpo era muito mais peludo, com orelhas de pé e pontiagudas. O seu focinho também era um pouco diferente, pois parecia com o focinho de um macaco deformado. E como eu sabia que não daria tempo, eu peguei só 2 munições e corri para a cozinha da casa onde eu ficava. E enquanto eu municiava a espingarda, aquilo vinha em minha direção com muito ódio. Ele estava a quase 2 passos de mim. E foi aí que dei 2 tiros de espingarda bem no meio do peito da criatura. Ele urrou e tentou correr, porém não chegou nem a sair de casa. E quando vi de quem se tratava, eu peguei as minhas coisas, coloquei num cavalo e saí a galope para a cidade mais próxima. Peguei um ônibus e voltei para casa. A minha memória não tinha outra imagem. Aquilo era um rapaz de feições bonitas e era sem dúvidas o filho do meu patrão, o dono da fazenda onde eu trabalhava na lavoura. Cheguei em casa e simplesmente não saí nunca mais da minha casinha. E depois dessa, eu nunca mais vi falar de lobisomem em lugar nenhum. O meu vizinho morreu muito tempo depois, de velhice mesmo. E quando ele morreu, as pessoas comentavam que ele realmente era um lobisomem. Essa é a história do meu pai sobre os lobisomens e sobre como ele enfrentou 2 lobisomens durante a vida dele. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós. Mas entre as suas terras e posses, eu juro que as suas histórias é a melhor herança que ele me deixou. Boa noite. A minha família inteira é do interior de São Paulo. A família do lado do meu pai é de uma cidadezinha chamada Ouroeste, próxima a São José do Rio Preto. Essa cidade já saiu algumas vezes nos noticiários por causa de um lobisomem. E todos na cidade têm histórias sobre ele. E muitos já ouviram. E é claro que a minha família, sendo uma das mais antigas de lá, também tem boas histórias sobre este lobisomem. Os meus avós eram muito católicos. Iam todos os anos para Aparecida do Norte agradecer pela colheita de café. Faziam várias festas no sítio, onde convidavam a cidade inteira. Festas essas de datas especiais de seus santos de devoção. Pois bem, meu pai é o caçula dos irmãos. E ele tem vários sobrinhos que são mais velhos que ele. Era final de quaresma, e os meus avós resolveram fazer uma festa de Páscoa no sítio. E convidaram a cidade toda. O padre local é quem iria conduzir as festividades. Bem, e eu não sei o porquê que essa missa não foi celebrada na casa sede do sítio. Ela foi celebrada na casa de um tio meu que era próximo ao curral. Começava a escurecer. As pessoas estavam chegando para a missa, lotando o local. E as cadeiras não foram suficientes para todos. A minha avó mandou meu pai, alguns netos dela e outra filha irem até a casa sede
buscar mais bancos e cadeiras. Era uma caminhada de uns 10 minutos de uma casa na outra. E quando eles estavam passando pelo mata-burro, ouviram latidos e choro de cães bem distante. O meu pai tinha um pastor alemão enorme, muito bravo, que o seguia para todo lado. Nenhum cachorro da cidade enfrentava este cão. O meu pai conta que ele ficou atento assim que ouviu os grunhidos. E mesmo que muito distante o barulho, não só o cão pastor, como todos os cães do meu avô, ficaram atentos. O meu avô tinha muitos cães de proteção, pois além de companhia e proteção, eles também o ajudavam na caça. Meu pai conta que eles todos vieram para perto dele, e na hora acharam que era medo, mas depois do ocorrido entenderam que era proteção. Pegaram as cadeiras e os bancos, e os cães ficaram colados neles, e o barulho de cães latindo e avançando e chorando estava mais próximo. E voltando para outra casa, quando todos estavam passando pelo mata-burro, algo imenso pulou por cima deles e se atracou com o pastor alemão e os outros cães. Meu pai relata que aquela coisa era muito maior do que um porco do mato. Era uma criatura negra com pelos enormes e garras muito grandes, olhos vermelhos e as patas traseiras maiores que as dianteiras. E daquela coisa exalava um fedor horrível, um cheiro de podre. A criatura estava batendo em todos os cães. O meu pai, desesperado para separar os animais, foi para cima da criatura com a cadeira que tinha na mão. Alguns sobrinhos fizeram o mesmo. Porém, nada abalava aquele bicho. E com a gritaria da minha tia e primas, que estavam junto ao caos, os convidados da festa vieram correndo ver o que estava acontecendo. E entre eles, até o padre foi junto. O meu pai e primos batiam no estranho animal com bancos e cadeiras, na tentativa de fazerem ele largar os cães. Eles gritavam, até que o animal resolveu parar e tentar investir no meu pai e primos. E nisso, o padre chegou correndo no meio da bagunça. Se colocou entre o animal e meus familiares e gritou: "Aqui não!", empunhando a Bíblia em uma mão e um crucifixo na outra. A besta parou, deu meia volta e saiu correndo pela plantação de café. Meus familiares que contam essa história dizem que nem se recuperaram do susto e já ouviram cães do sítio vizinho latindo e chorando. Bem, eles juntaram os cães, os bancos e cadeiras e foram para a festa. Porém, aquilo nem foi mais festa, pois as pessoas que estavam ali presentes estavam quietas e com muito medo. E o padre orou muito naquela noite. Fizeram terço e ele jogou água benta por onde passaram e abençoou tudo. E quem era da cidade e precisava voltar a pé pela estrada de terra, esperou até que o padre também fosse embora, para irem junto, e assim acompanhado por várias pessoas. Os meus parentes acreditam que aquele estranho ser que apareceu era de fato um lobisomem. Afinal, era a época de Quaresma. Boa noite.
Olá, eu me chamo Axel e tenho 20 anos. E os dois relatos que vou contar aqui aconteceu um na minha cidade e o outro comigo nesse mesmo ano, de 2018. O primeiro relato que vou contar aconteceu há um mês atrás, aqui na minha cidade. Bem, eu sempre tive curiosidade para saber se essas coisas de lobisomem existiam ou não. E foi então que eu estava conversando com uma outra amiga minha, que chamarei aqui de Vanessa, e o marido dela, que se chama Matheus. Bem, eles moravam em um bairro muito longe do meu, e dava mais ou menos 1 hora de moto ou carro até chegar lá. O nome do bairro era Ladeira Vermelha, e ficava na cidade de Jacobina, na Bahia. Bem, eu estava conversando com a minha amiga e o seu marido. Era uma noite de quaresma. E foi quando ela me contou que havia 2 lobisomens na sua rua. E durante aquelas noites de quaresma, ela ouviu o barulho dos uivos. E os cachorros ficavam alvoriçados e latindo freneticamente. E também, dentre outras coisas que não era normal. Ela conta que um certo dia, um desses lobisomens atacou uma casa de uma moradora do bairro. No começo, ele estava só rondando por lá e não fazia nada. E a única coisa que ele fazia era observar as casas e brigar com os cachorros. Mas com o passar do tempo, aquilo foi piorando. O lobisomem começou a rondar a casa e querer entrar dentro dela. Ele batia, arranhava a porta e tentava de tudo para entrar dentro da propriedade. A mulher e o seu marido gritavam contra o bicho e lutavam com ele. A situação era a visão do próprio inferno. Ela dizia que não parecia um lobisomem como nos filmes. A criatura, na verdade, parecia mais um jegue. Segundo ela, a coisa era horrorosa, com olhos vermelhos que nem o inferno, até que os vizinhos, de tanto ouvir o barulho, foram ver o que era. E eles também viram a criatura. E assim que a criatura viu as pessoas, aquilo correu para dentro do mato. E as pessoas que presenciaram aquela coisa ficaram aterrorizadas. A mulher e o seu marido ficaram tão assustados que até se mudaram daquele lugar. E faz um mês que ninguém escuta mais nada sobre a criatura. Bem, agora contarei o segundo relato que aconteceu comigo. E ele aconteceu exatamente no dia 26 de abril de 2018. Era um dia normal. Eu fui para o trabalho e cheguei tarde em casa. E já que trabalhava só meio turno, eu fui dormir um pouco. Naquela noite, eu estava muito cansado. Acordei com uma amiga minha me ligando para levar ela em um certo lugar. Bem, achei normal e a levei de moto. E quando voltei para casa, já estava na hora de me arrumar para o colégio. Eu tenho uma criação de pintinhos e algumas galinhas. E naquela noite estava com cara de que iria chover. Então, para os meus animais não ficarem na chuva, eu decidi colocarem eles no celeiro, que era onde eles dormiam. Já era quase 7 horas da noite. E então eu decidi ir sozinho. Afinal, eu não precisava de ajuda, pois era uma coisa simples a se fazer. E quando eu estava chegando atrás da casa, eu já podia ver o lugar onde as minhas galinhas ficavam. E logo um pouco mais à frente, eu avistei a coisa mais horrível que eu já havia visto na vida. Aquilo estava lá, sentado em cima de uma pedra, me olhando. Eu parei e comecei a olhar para aquilo também. A criatura era um ser diabólico.
Parecia um cachorro, mas era muito grande. Aquele cachorro era maior do que eu. Eu tinha quase uns 2 metros de altura, mas aquela criatura era muito maior. Tinha pelos negros por todo o corpo, da parte do ombro para baixo. Mas na cabeça parecia uma juba de leão. Aquilo ficou me encarando, abriu a sua boca e parecia que iria pular em cima de mim. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo para dentro da casa da minha mãe. A minha mãe e a minha irmã perguntaram o que havia ocorrido e por que eu estava tremendo muito. Naquele momento eu não conseguia falar. E quando me acalmei, eu falei que havia um grande cão negro atrás da casa. E a minha mãe me chamou para ir lá atrás para ver aquilo. E por incrível que pareça, ela pegou uma vassoura contra um bicho enorme daquele. Eu não pensei 2 vezes, fui na cozinha e peguei uma faca para a gente se proteger. E então a gente foi lá, atrás da casa. Mas quando chegamos lá, aquilo não estava mais ali. Eu procurei e olhei em volta, mas não achei nada. E quando olhei na rua de cima, aquela coisa estava ali, me olhando. Eu não contei para minha mãe que a criatura estava na rua de cima. Aquela coisa estava me encarando e eu olhava de volta. Não contei para minha mãe, pois se eu contasse, com certeza ela iria até a criatura tentar afugentá-la com a vassoura. Aquela coisa sumiu na escuridão da noite. E foi aí que eu me lembrei do que a minha amiga havia me contado sobre o lobisomem, que sempre aparecia na rua da casa dela em noites de quaresma. Então, eu logo pensei o que aquele lobisomem estaria fazendo aqui, pois o bairro que ela mora é muito longe do meu. Bem, eu só sei de uma coisa: eu nunca mais vou sair sozinho pela noite em época de quaresma. E nunca mais vou duvidar do sobrenatural. Boa noite. O que vou relatar aqui aconteceu com meu avô, em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo, era comum os trabalhadores da roça se encontrarem, logo depois da janta e do banho, em uma venda. Dessas vendas de sítio, muito simples e com iluminação de lampião. O intuito era beberem um pouco e jogarem cartas. E o meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. Quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era por volta de 1h30 da madrugada. Em seguida, ele logo atravessou uma pequena ponte de pedra. E então logo passou por uma touceira de bambu. E foi aí que ele começou a ouvir vários cachorros latindo,
eram muitos cachorros mesmo. E foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou. E mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, havia uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não havia bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com cabeçalho, que é uma espécie de vara que é ligada aos bois. E era levantado como se tivesse algo invisível puxando. E aquilo vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, havia um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. Foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Ele fez o sinal da cruz e passou a mão também fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. Nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a estrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contando sobre o acontecido a outras pessoas. Lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesses trechos da estrada, nem de noite nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não havia de inventar essas coisas. Mesmo porque outras famílias das redondezas também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence, está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu lembro deste acontecido. E já faço o sinal da cruz para prevenir que nada mais desse tipo ocorra. Boa noite. Todo domingo, o meu noivo me buscava na minha cidade de manhã, pois a gente mora em cidades vizinhas. Ele me buscava para passar o dia inteiro na casa dele e só me levava de volta à noite. E quando deu 22h30, a gente saiu da casa dele e a cidade onde ele mora até a cidade onde eu moro são aproximadamente 30 minutos de estrada. Nós já estávamos na metade do caminho para a cidade onde moro. Estávamos de carro, e quando ao longe vimos um farol de carro vindo no sentido oposto do que o nosso. E quando este carro chegou perto de uma estrada de um sítio, ele simplesmente desapareceu. O meu noivo olhou para mim e falou: "Você viu aquilo?" Eu disse que sim. E quando passamos na frente da estrada desse sítio, vimos que não tinha nada ali. E mesmo se eles tivessem entrado na estrada, a gente teria visto, pois a estrada é aberta e dá para ver a estradinha que dá acesso ao sítio. Bem, temos mais um relato sobre este carro.
E este relato aconteceu com o meu noivo. E quem sabe mais pra frente contamos. Boa noite.